E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1, versículo, a partir do 26, tá bom? Do 26 até o 28. Gênesis 1, do 26 ao 28. Gênesis capítulo 1, 26 ao 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Gostaria que você prestasse bem atenção, você focasse bem imagem, a nossa imagem e semelhança, e também destacasse domínio. Versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem. De novo, imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, de novo, dominai. Imagem, semelhança e domínio. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Certa vez eu estava ensinando no Rema a matéria Realidades da Nova Criação, e o aluno me perguntou, né? Ele fez uma pergunta interessante. Ele disse: professor, se você pudesse resumir o propósito da vinda de Jesus, a redenção de Jesus, como você resumiria? Por que Jesus veio? Por que a redenção? Eu falei para ele: Jesus veio para restaurar o que está aqui, em Gênesis 1, do 26 ao 28. Porque o que está aqui em Gênesis 1, 26 ao 28, irmãos, nada mais é do que a concretização do que eu já estava pensando, amém? Eternidade adentro. Paulo fala, por exemplo, em Efésios 1, que ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e, quem lembra, irrepreensíveis em sua presença. Olha só, antes que o próprio mundo onde o homem iria ser criado fosse de fato criado, Deus já tinha pensado quem seríamos. E aqui é a concretização, a materialização daquilo que ele já pensava. Então Jesus veio nos trazer de volta ao projeto de Deus. Deus não teve que correr, né, com um plano de emergência. O que a gente faz? O que a gente promete para eles? No que a gente transforma eles? Não, Jesus só veio restaurar o que o Pai sempre pensou. E o que é o que o Pai pensou, gente? Então, eu destaco aqui, gente, dois fundamentos, né, duas colunas da criação, que é imagem e semelhança, ser imagem e semelhança de Deus. Você pode falar isso comigo, você que está nesse auditório, você que está comigo aí agora, conectado toda terça, fala comigo: eu fui criado. Imagem e semelhança do Pai. E Ele me disse: domine, governe. Fala comigo assim: Deus olhou para mim e disse: você é a minha cara, a cara do Pai. Diga: mas Ele ficou sério e disse: governe, domine. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, por causa da queda, né, do desligamento do homem com Deus, tudo foi pervertido. E o homem deixou de ser adorar a Deus, deixou de adorar a Deus, de ser um adorador, e ser imagem e semelhança de Deus. E o domínio, ele foi totalmente pervertido mesmo, né? Porque esse domínio nada tem a ver com mandar nos outros, dominar pessoas. Em nenhum momento Deus diz: domine o seu semelhante. Então, ser imagem e semelhança de Deus, né, voltando aqui para esse ponto, quer dizer o quê? Ser imagem e semelhança de Deus quer dizer que você foi criado para ser filho de Deus. Ok. Você foi feito para ser filho dele, extensão dele mesmo. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe, né, daquela alegria que brota no seu coração quando alguém diz: esse menino é sua cara. É ou não? E você sabe que é melhorado, né? Aperfeiçoado, mas é bom isso, né? Você ouvir. Imagina, irmãos, Deus estava ali muito feliz em saber que você seria a cara dele, imagem e semelhança dele, amém? Então veja só, imagem e semelhança, ser filho nos conecta com o quê? Com a adoração. Fala comigo: adoração, isso, adoração. Irmãos, adoração nada mais é, me perdoe pelo nada mais é, né? Eu estou falando nada mais é, porque às vezes a gente complica tanto aquilo que Deus fez simples, né? Adoração nada mais é do que a vida humana materializando a vida de Deus. Você é produto de Deus. Imagem e semelhança quer dizer que a vida que você iria apresentar para Deus seria produto dele mesmo. Deus ter dito: você é minha imagem e semelhança, isso é produto da justiça dele. Deus não criou você para ser produto de justiça própria, mas produto da justiça de Deus. Deus não disse: olha, filho, Adão, Eva, eu estou criando vocês vão me servir um tempo aqui, depois eu volto para ver o que vocês merecem.
Por quê, irmãos? Porque domínio e governo está conectado com liderança. Você vê que Deus diz assim, ó, multipliquem-se, encham a terra. Ou seja, aquele jardim do Éden era um protótipo do que deveria virar o planeta. Alguém tem dúvida disso? Ninguém tem dúvida, amém? Eles não iam ficar para sempre apenas aquele espaço. Ali era um desenho, né? Deus, o grande designer, desenhou o homem, a mulher, o ambiente, disse, agora vocês vão expandir isso em todo o planeta, em toda a terra. Expandam, multipliquem-se, encham a terra. Quem vê a liderança nisso? Quando a gente pensa em liderança, a gente logo pensa em título, em posição. Mas a liderança não começa com título, em posição, começa com a missão. Nem todos foram chamados para estar à frente de uma igreja, à frente de uma empresa, mas você foi chamado para estar à frente do seu propósito. Tem algo que Deus te deu para governar, para dominar. A liderança começa em você mesmo, a autoliderança, a liderança de você mesmo. Está claro isso para a gente? Imagem e semelhança, ser filho, adoração. Domínio, governo, liderança, serviço. Então imagina, você olha para o seu semelhante e você é imagem e semelhança de Deus. Você não invoca a adoração dele, porque você é imagem e semelhança de Deus. Ele também é. Amém. Você oferece para ele serviço. Declara comigo, eu fui criado. Com essa convicção nem você acredita. Vamos lá, eu fui criado para adorar a Deus, governar recursos e servir pessoas. Quando eu falo em recursos, você pensa em quê? A gente pensa logo em recursos financeiros, é ou não? Também, mas tempo é recurso. Talentos são recursos. Chamado, dom. Pessoas são recursos humanos. Amém? Então, imagem e semelhança está conectada a ser filho à adoração. Domínio e governo, liderança. Liderança, serviço. Amém? Nós não somos líderes para dominarmos pessoas, mas para servirmos pessoas. E a adoração, como eu disse, é produto da justiça de Deus. Em Efésios, Paulo declara lá em capítulo 2, eu citei Efésios agora há pouco, né? No capítulo 1, ele fala sobre como Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. No capítulo 2, ele fala, versículo 10, que nós somos recriados em Cristo Jesus para as boas obras, de novo, as quais Deus pensou, predestinou antes de tudo, para que a praticássemos. Amém. Irmãos, nós estamos em Cristo. Cristo nos traz de volta ao projeto original e a gente tem que ter essa mentalidade de novo. A nossa vida é produto da justiça dele. Ser imagem e semelhança, que conduz você para a adoração, inspira o domínio e o governo, que conduz você para o serviço. O seu serviço é produto do entendimento da justiça de Deus, não da justiça própria. Quando você não entende isso, a vida fica pesada, né? De fato, Adão, quando saiu dessa posição de justiça, Deus disse, a vida vai ficar pesada agora, do suor do seu rosto você vai comer, mas você está em Cristo de novo agora. Amém? Quem está em Cristo aqui, você que está conectado com a gente aí, você está em Cristo. E você desfruta de novo da graça de Deus. Amém. Então imagina o que é você, né? Ficar dizendo para Deus, Deus, eu não tenho nada para te oferecer, senão uma canção, senão isso aqui, isso, aquilo, outro. Mas sabe o que você tem para oferecer para Deus? Ele mesmo. Adoração é você apresentar Jesus para Jesus. Amém? Como? Porque você é produto dele. Amém? Tudo que você é não é em você mesmo. 1 Coríntios 1, a partir do versículo 30, Paulo disse, porque ele, é nele, né, que nós estamos, é por iniciativa dele que nós estamos nele. Amém? Foi ideia dele você estar nele, o qual se tornou, da parte de Deus, justiça, redenção, santificação, sabedoria, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus se tornou algo só para transformar você naquilo que ele pensou o tempo todo. Amém? Nem existia Jesus no céu. Deus inventou Jesus para reinventar você. Amém? Havia o verbo, a palavra, e o verbo se fez carne. Isso é irreversível para Deus. Deus virou o ser humano para recriar os seres humanos como ele sempre pensou. Amém? O projeto estava na palavra. Fomos criados pela palavra, saímos da palavra. Mas Deus não nos tirou da palavra. Então a palavra se torna aquilo que ele disse que seríamos. A própria palavra se torna o protótipo, a ideia de Deus manifestada. O primeiro momento disso é que Jesus era o único da espécie original. João chamou ele de unigênito. O único adorador, o único imagem e semelhança de Deus. O único que entendia sobre domínio e governo como serviço. Quem concorda comigo que Jesus nos ensinou sobre serviço? No meu reino, você quer ser importante? Sirva. Mas uma notícia maravilhosa, ele não veio para ser o único, ele veio para ser o primeiro.
de uma nova raça de homens e mulheres recriados, imagem e semelhança de Deus, e que dominam, governam, servem. Amém. Muitas vezes esse entendimento de justiça própria, a gente pode ficar, né, falando para Deus: eu vou subir ao monte para me encontrar com você. Vocês estão lindo, tão maravilhoso, Senhor, eu vou escalar o monte para te encontrar. Irmão, das duas uma, ou você não chega nem perto do monte, você é fulminado antes, ou a outra opção é você estar no cume do monte, nele, porque Ele nos assustou juntamente com Ele, nos assentou nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Então quando você pensa: vou fazer isso para te encontrar, vou fazer aquilo, né, para ser bem sucedido em ti, isso é justiça própria, irmãos. O projeto de Deus para você é minha imagem e semelhança. Isso quer dizer o quê? Você é o meu filho, você é o meu adorador, você reflete a minha própria vida, amém? A manifestação da minha própria vida na tua vida humana, e você vai transformar isso em governo, em domínio, aleluia, em serviço. Sim, Ele vai recompensar você pelo seu serviço. O tribunal de Cristo não é para julgar se você chegou lá ou não como filho, mas se você foi ou não servo. Amém? A recompensa vai ser a partir dos seus méritos, do seu serviço, mas esse serviço é produto dele. Amém, gente? Então veja, irmãos, que o resumo aqui é que você foi criado para ser filho e para ser servo. Por um tempo, irmãos, ainda na vida cristã, eu achava que essa coisa de ser servo era menor do que ser filho. E eu estava numa caminhada de serviço para um dia tentar, quem sabe, ser filho, mas talvez, bem provável, eu não conseguiria isso aqui, só no céu. Se alguém chegasse para mim e dissesse: filho de Deus, bom dia, eu me sentiria indigno. Não, apenas um servo sou. Apenas servo e nada mais. Um servo inútil. Mas, irmãos, essa ideia, né, que eu estou na peregrinação, tentando merecer algo maior, isso não é cristianismo. Outras religiões trabalham com essa evolução, né, para você ser alguém melhor, algo maior, e talvez você não consiga aqui, você vai voltar em outra encarnação. Talvez na próxima não. Quem sabe depois dessa, na próxima você pode voltar na forma aí de um animal, de uma barata, de uma vaca. Tem lugares por aí que não se mata, né, certos animais, porque pode ser um parente seu. Mas, sabe, irmãos, no cristianismo você já é quem você vai ser. Amém? Você já é filho. Não é questão de você escolher entre ser servo ou ser filho. Você é os dois. Amém? Estou falando com você agora, está conectado com a gente aqui. Você é filho e você é servo. Amém? Você não serve para ser alguém. Você serve por causa daquilo que você já é. Amém? E toda a área de serviço é importante. Nesse caminho da liderança, existe sim, né, um percurso que você, de fato, deve trilhar, que é o que a gente chama de processo. E nesse processo pode ser que você esteja fazendo algo agora que não tem necessariamente a ver com o que você tanto sonha, mas faz parte do processo. E você precisa ser excelente naquilo que você está fazendo agora. Você pode dizer: não, eu não me vejo para sempre aqui, eu me vejo em tal lugar. Beleza, seja fiel nesse lugar agora. Amém? Seja fiel. E você vai ser promovido para aquele lugar onde o teu coração vê. A visão, irmãos, vem normalmente antes da manifestação. Amém? Da concretização do que você vai viver de fato. E a visão está te apontando o norte, você está sendo fiel nesse lugar agora de serviço, sendo um filho adorador. Quando você mergulha na adoração, uma das coisas que vai acontecer é você ter vontade de ir para o céu logo. É ou não? Quem já teve esse sentimento aqui, né? E você está adorando ao Senhor: Senhor, me leva logo, essa terra nem tem sentido. Oh, aleluia. E já encontrei gente até orando sobre isso, né? Senhor, me leva logo, essa terra é indigna de mim, o céu é muito melhor. Aí Jesus fez uma oração mais forte que a sua, diz: Pai, não tire eles do mundo, guarda-os do maligno. Oh, aleluia. Deus precisa de você aqui. Amém. E se você também se dedicar ao serviço de uma maneira desequilibrada, sem estar conectado com a adoração, você pode virar alguém muito materialista, muito terreno, muito voltado para as coisas materiais, mas porque tudo que Deus te deu é para o serviço. Você vai para a faculdade, você abre uma empresa, você planta uma igreja, tudo isso é para os outros, não é para você. Já percebeu isso? Você é cantor, é músico, ensaia com a banda na igreja. Para quem? Não é para você. É para as pessoas que você quer ministrar com elas. É assim ou não, gente? Você é pregador? Prepara uma mensagem. É para os outros. As ferramentas que Deus te deu nesse contexto de domínio e governo é para servir outros. Mas isso tem que estar conectado com a adoração. Na adoração, Deus vai te guiar para o serviço.
E veio Deus a te contar sobre o propósito do serviço. Essa adoração que acontece na consciência da justiça. Porque quando você entende a justiça, você entende que Deus te fez para ser filho dele. Imagem e semelhança dele, parecido com ele. Isso vem dele, é produto dele, não é seu. Amém? Não há nada que você faça para Deus, eu vou repetir isso, para tentar conseguir o que ele já te deu. Amém? O que já vem dele. Então, quando Deus diz você é minha imagem e semelhança, ele plantou a própria vida dele em você. Quando Deus diz governo e domínio, ele plantou dons, talentos, recursos que você transforma em serviço. Amém? Ser imagem e semelhança, irmãos, é uma conexão sua vertical com os céus. Domínio e governo é uma responsabilidade horizontal sua com a terra. Amém? E não é questão de você escolher uma coisa ou outra, né? Imagina, eu tive uma revelação tão profunda sobre a graça de Deus, que agora eu entendi que eu não preciso mais servir, né? Você chega para o líder lá da igreja, eu não estou mais no diaconato a partir de hoje. Mas o que aconteceu? Eu entendi quem eu sou nele, o preço já foi pago. Então imagina, você está achando que aquele serviço que está fazendo ser diácono é para pagar algum preço, então? É para ser alguém melhor? Sabe, irmãos, o ser filho é produto do sacrifício dele, amém? Porque em Cristo você foi recriado como filho. Você reconhece esse sacrifício de Deus, amém? Deus teve que abrir mão, irmãos, da sua divindade, ou seja, ele teve que inventar essa salvação para recriar você. Mas o serviço envolve sacrifício seu. Amém? Não é um sacrifício, repito, para você ser imagem, mas é porque você é imagem. Amém? Às vezes eu vejo pessoas, né? Eu quero ser da música, não é falando de igreja aqui, que é o meu ramo. Mas isso acontece em qualquer área da sociedade, né? Eu quero ser da música, tem que ensaiar? Tem. Olha, eu quero ser do departamento infantil, mas tem que preparar a aula. Não posso chegar aqui assim, só dar aula, não, você tem que preparar sim. Eu quero ser pregador, tenho que gastar um tempão preparando a mensagem. A mim pregar por inspiração, irmãos, não quer dizer você não preparar nada. Uma vez a pessoa disse para mim, na hora de pregar não chegou nada, o Espírito Santo não disse que Deus me lembraria. Eu perguntei para ele, Deus tinha o que lembrar para você? Porque enquanto você entende serviço, irmãos, você vai trabalhar o conteúdo de Deus em você, para você transformar isso em um serviço de excelência para as pessoas. Amém? Eu quero ser muito diaconato. Eu tenho que chegar antes de todo mundo e sair depois de todo mundo saiu? E você entender esse processo. Você pode estar sendo diácono hoje e ter no coração que você é pastor. Amém. O diaconato é o melhor lugar para você estar. E você não vai estar na portaria com cara feia, né? O visitante chega mais animado que você. Graça e paz. Imagina a pessoa na portaria, graças a paz, pode entrar, tem cadeira ali. Por que você está chateado assim? Aqui não é o meu lugar. Eu me vejo ali, como pastor. Ei, vai chegar ali. Seja excelente aqui. No que você está fazendo. O meu chamado é ser ministro de música principal na igreja. Me colocaram como back vocal. Onde está a visão dessa igreja? Eu diria, que visionário foi esse? Eu sou front vocal, não back vocal. Não, antes de você estar lá no front, você vai estar no back, sendo excelente naquilo que você faz. Por isso que é importante você conectar o serviço com a adoração. Na adoração você vai ficar cheio dele, da presença dele. Oh, aleluia, amém? Uma coisa não está conectada com a outra. Mas quando eu falo de serviço, eu falei de serviço, alguns exemplos aqui na igreja, mas isso em qualquer área. Nós estamos aqui no centro de operações, irmãos. Que grande exemplo, que recorte excelente nós temos aqui do que eu estou dizendo aqui. Amém? Aqui é um lugar de adoração e de serviço. Um serviço que é o sustentáculo, né, de tudo que a gente faz nas igrejas Verbo da Vida. O que serão as igrejas, o Rema, sem o serviço que é feito aqui? Em cada coordenação, com tanta excelência. Talvez você esteja me assistindo aí, um pastor, é um diretor do Rema, um membro da igreja, alguém que está chegando agora. E é bom que você saiba disso, do que acontece aqui. Amém? Oh, aleluia. Esse serviço está conectado com a adoração a Ele. Continuamente. No contexto de igreja, de ministério, mas em qualquer área. Você pode estar trabalhando numa empresa agora e dizer, mas eu tenho um chamado ministerial. Seja excelente nessa empresa. Amém, irmãos? Nós não podemos ter um mau testemunho
de que os piores empregados são os crentes. Não, é o contrário, amém? Os melhores são os crentes. Eu posso estar falando com você agora, está me assistindo, e você está nesse contexto, trabalhando na empresa agora. E você é chamado por Deus para um ministério, no sentido de ofício ministerial, ou até chamado por Deus para não ser o empregado da empresa, mas ser o dono da empresa. Seja excelente onde você está agora. E como eu faço para regar isso, para ter essa lucidez? Adore a Ele. Porque Jesus é o grande exemplo. Como eu disse agora há pouco, Jesus se manifesta primeiramente como ser humano, que é exemplo disso. O ser filho e servo. Como servo, ele disse: eu não vim fazer minha vontade, mas a vontade daquilo que me enviou. Quantos concordam aqui? Amém? E como servo você fala isso. Eu vejo como o Pai faz, Jesus diz. Como é que você vê o Pai fazendo, então? Na adoração. Amém? E como eu disse, tanto do ponto de vista de igreja como secular, eu nem gosto muito dessa expressão, eu falo ela, mas eu não gosto aqui de sentir, porque às vezes as pessoas tratam secular como se fosse aquela ideia do santo e do profano, né? Uma vez, na segunda-feira, né, eu encontrei uma pessoa que estava animada demais no culto à noite, domingo à noite. A pessoa estava muito empolgada. Na segunda-feira de manhã não parecia a mesma pessoa. Era um empresário, né? Eu disse: você estava tão animado naquele culto ontem, cheio da presença, sorrindo. Ele disse: pois é, pastor, que culto abençoado, meu Deus. Mas infelizmente hoje eu tive que voltar à vida normal. Então, quando o culto termina, você dá tchau para Jesus? Foi tão bom, Jesus, estar em sua presença. Tchau, até o próximo culto. Aí Jesus diz: como assim? Estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixarei, jamais te desampararei. Amém? O serviço, irmãos, que você compartilha com as pessoas é produto de uma experiência com Deus, com a presença de Deus. Como isso faz diferença no serviço. E você não pode ter essa ideia, né? Você está no quarto, imagina adorando a Deus, louvando a Deus, é quando termina: pai, foi tão bom estar em sua presença, infelizmente agora eu vou ter que sair, vou ter que ir para a minha vida normal. Não, irmãos, você continua na presença dele o tempo todo, desfrutando da presença, amém? Você pode ter o seu tempo de devocional, sendo inspirado por Deus, porque de fato quando você ora, quando você canta, tem mais a ver com a inspiração para a adoração do que com a adoração em si. Amém? Você está cantando, você está orando, é Deus te inspirando para adorar, porque a adoração, irmãos, é a vida como um todo. Jesus disse: os adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Jesus disse em qual contexto? Quando aquela mulher samaritana perguntou para ele: onde é o lugar da adoração? É no monte? Em Jerusalém? Muitas vezes a gente tem essa cabeça ainda: como é que eu adoro? É na igreja? É em casa? É cantando? É orando? Tem gente que diz: eu prefiro de madrugada, que a fila é menor. Já viu isso ou não? Que tipo de ideia? Justiça própria, né? Mas a adoração é tudo que você faz como produto de tudo que Ele é e o que Ele fez. Quando os céus, os anjos, Deus olha para você e vê que a tua vida é produto da vida dele, irmãos, Deus te financia com mais, amém? Com mais ideias, com mais recursos, com mais inspiração. Você pode ouvir aquela voz que Jesus ouviu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então tudo começa nessa ideia: eu sou imagem e semelhança dele, ele me criou para ser filho. Como filho, eu sou adorador. Isso é produto da justiça dele, amém? Não é justiça própria, eu não conseguiria isso jamais em mim mesmo. Ele reativa isso em você. Mas uma vez que você entende o que significa isso, ser filho, produto da justiça dele, você não vai se isolar da sociedade, se isolar das pessoas. Já vi pessoas também dizendo: pastor, nem para a igreja eu vou vir mais, pastor, porque estou num nível de adoração tão profundo que é melhor ficar em casa mesmo. Só eu e Deus. Eu até já falei para minha esposa: se quiser alguma coisa comigo, é só espírito para espírito agora, porque eu estou em outro nível. E você foi criado em mais semelhança de Deus como um ser humano. O projeto de Deus para você é ser humano. E você não nasceu novo para deixar de ser ser humano, mas para ser o ser humano que você nunca conseguiu ser antes. Você não vai virar um anjo. Vocês acreditam? Vocês nunca pensaram nisso, mas você acredita na vida cristã? Teve uma fase que eu achava que ia virar anjo um dia. Tinha até uma música que a gente cantava: como anjo serei. Lá, 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 como anjo serei. Você não vai ser anjo nunca. Deus criou você para ser filho dele. E você é ser humano nessa condição. Amém? Você é um espírito, tem uma alma, habita no corpo. Oh, aleluia. E a presença dele vai regar todas essas áreas da sua vida. Amém? E o teu espírito financia a tua mente, as tuas emoções, os teus sentimentos. E a tua alma financia as tuas ações. Amém? O teu corpo é produto dessa inspiração que chega a você. Produto do ser filho, do ser adorador, da justiça de Deus. Você crê nisso? Oh, aleluia. Gosto muito do que Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 20, né? Ele é poderoso para fazer
infinitamente mais além. Quantos gostam disso? Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Uma pergunta sincera, quem crê nesse texto? Você crê que Ele é poderoso para fazer? Deus está perguntando para você hoje, você crê que eu sou poderoso? Uma vez que você diz eu creio, Ele diz para você o seguinte: você pode pensar, por favor, então? Você pode me dar ideias? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos, que pedimos. Deus precisa que você pense para que Ele opere o poder dEle. Amém? Tem imagem e semelhança a Deus, é um ser pensante. Amém? É um ser humano cheio de ideias, de um potencial para dominar, para governar. Deus te deu um pedaço de domínio. Amém? Uma área de governo. E você vai se especializando nessa área, sendo alguém bom nessa área, como adorador. Amém? Pode ser a música, pode ser tecnologia, pode ser a arte, pode ser a pregação, pode ser empreender. Qual é a área que Deus te deu para você transformar isso em um domínio, um pedaço de governo nesse planeta? E a sua ideia não é você, enfim, querer um título, uma posição para, graças a Deus, não preciso mais servir. Não, quanto mais você entende quem você é, mais responsabilidade você vai ter. E mais isso vai ser mais nítido em você. Isso vai te fazer mais servo do que nunca. Amém? Vocês lembram, que certa vez, a mãe dos discípulos, tem um evangelho que diz que foi a mãe, outro evangelho diz que foram os próprios discípulos. Eu acho que o resumo é que aqueles meninos encheram a cabeça da mãe para falar com Jesus. Jesus disse: eu tenho um pedido. Eu fico imaginando ela falando para Jesus: é coisa rápida, Jesus. É só que um filho meu se senta à sua direita e outro à sua esquerda, no reino. E uma confusão se instalou ali, Imagina os discípulos: mas como assim? Quem chegou primeiro? Mas quem é que serve mais? Jesus disse: gente, no meu reino não é assim. No meu reino, quer ser importante, relevante, sirva. Quando você entende o serviço, você entende quem você é. Amém? Porque isso concretiza quem você é. Quem você é envolve você orar, você cantar, você falar para Deus, amém, sobre a natureza dele, o caráter dele, mas envolve também você manifestar o que Ele disse que você é para as pessoas. Quem Ele disse que você é para Ele. Um filho amado. Amém? Sabe, irmãos, uma última coisa que eu quero dizer: muitas vezes quando falo em governo, domínio, as pessoas logo pensam na autoridade sobre o diabo, Governo, domínio sobre o diabo. Mas Deus nem cita o diabo em Gênesis 1:26. Por quê? Quando você entende o seu lugar original, irmãos, o domínio sobre o diabo é só consequência. Em Lucas 10, Jesus envia 70 discípulos para curar enfermos, expulsar demônios. Eles voltam admirados porque os demônios obedeceram mesmo. E o que é que Jesus diz? Uau, foi mesmo, deu certo. Me conta como foi. Não. Jesus fica admirado com a admiração deles. Como assim? Eu vi quando ele caiu. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus. O que ele quis dizer? Vocês fazem parte de quem manda. E ele faz parte de quem obedece. Quando você entende o seu lugar original, irmão, você não tem que ficar preocupado com as trevas. O que eu faço com o diabo? Não, você está nele. E o maligno não te toca. Aleluia, amém? E eu oro para que esse entendimento esteja tão claro no seu coração. Amém? Você é um filho adorador, isso te conecta com os céus. Mas você é um governante. Alguém que foi criado para dominar. Você é um servo, isso te conecta com as pessoas. Você nunca vai chegar no nível tal de adoração que vai se isolar das pessoas. Você vai fazer como Jesus, um grande adorador que serviu intensamente. Amém? Porque é isso que Deus pensa para você, e a justiça dele restaura essa realidade na sua vida. Você recebe isso? Amém?